Abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu lerei de 1 a 13. Eu peço a Deus que esta passagem, mais uma vez, seja usada pelo Espírito Santo para penetrar fundo o nosso coração. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu quero destacar um versículo, o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Gravem bem isto. Deus não se agradou da maioria deles. A maioria causou tristeza ao coração de Deus. Meus irmãos, pensando nesta passagem, e particularmente neste versículo 5, quando diz: Deus não se agradou da maioria deles, eu dou o tema que há muitos anos eu usei, com base aqui. A pergunta é esta: Deus está se agradando de nós? Se não gravarem muita coisa da pregação de hoje, mas se levarem esta pergunta, eu creio que já será uma grande coisa para nós. Deus está se agradando de nós? Imaginem se nós, aqui dentro, na saída daqui a pouco, na ida para casa, em cada situação, se nós fizéssemos esta pergunta: será que Deus está se agradando? Será que Deus está se agradando?
da minha maneira de falar, o meu comportamento, a minha atitude? Será que Deus está se agradando? Vamos colocar isto diante de nós. A Bíblia fala de Caim e Abel, lá no início da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles foram a Deus apresentar culto, apresentar sacrifícios, suas ofertas ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olhem bem, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Depois, sobre Caim, ele diz assim: de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Então Deus se agrada ou não? A nossa vida agrada ou desagrada a Deus? E aqui nós temos uma das passagens impressionantes. Observem que tem o título aí, no capítulo 10, Exemplos da História de Israel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele coloca aqui estes exemplos da história de Israel, muito particularmente da viagem deles pelo deserto durante os 40 anos. Então ele dá aqui vários destaques daquela viagem. E meus irmãos, a primeira coisa que me fez pensar o texto sagrado é com respeito aos privilégios que aquele povo recebeu de Deus. Eu fiquei recordando dos quadros bíblicos que nós temos. E cheguei a esta conclusão: devemos tomar muito cuidado com os privilégios. Porque os privilégios que Deus nos dá trazem sobre nós grandes responsabilidades. Tá certo? Os privilégios que Deus nos concede trazem sobre nós grandes responsabilidades. Diz a passagem que todos estiveram sob a nuvem, debaixo da nuvem. Olhem bem, nunca aconteceu isso na história da humanidade. Eles viajando pelo deserto, Deus providenciou uma nuvem para fazer sombra para eles. Olha que honra! Todos estiveram sob a nuvem. Eles tiveram o privilégio de ter uma coluna de fogo com dois objetivos. Um para guiá-los pelo deserto e outro para iluminar, para clarear o caminho. Não fala neste texto, nós temos lá no Velho Testamento. Também diz o texto que todos passaram pelo mar. Imaginem os irmãos, o mar vermelho se abre e o povo, cerca de 2 milhões de pessoas, passam a pé enxuto por aquele mar. Nunca se ouviu um negócio desse. Então, estão vendo os privilégios deles. Diz o texto que todos foram batizados na nuvem e no mar, na pessoa de Moisés. Outra coisa que me impressiona, que a passagem fala, todos comeram do manjar espiritual. O salmista fala que eles comeram comida de anjos. Os irmãos fazem uma ideia do que significa isso. Comeram comida de anjos. 2 refeições, 3 refeições, 10, 20, 40 anos. O maná só parou de cair quando eles estavam na terra prometida. Todos os dias eles tinham daquela comida.
Diz ainda a palavra que todos beberam da mesma bebida espiritual. Deus fazia brotar água em pleno deserto e saciavam a sua sede. Então, meus irmãos, quando a gente começa a olhar tudo isto, nós chegamos a dizer, não é possível, aquele povo era duro demais, com tantas experiências. Mas eu pergunto, e nós hoje, no século 21? Será que somos pessoas privilegiadas? Eu fiquei pensando aqui, o nosso ambiente cristão, irmãos, isso é privilégio. É privilégio. Nos reunirmos num local onde recebemos orientações seguras, confiáveis, onde recebemos alívio, refrigério espiritual, onde recebemos renovação de forças. Então, igreja é uma bênção, quando é uma igreja realmente que procura glorificar a Deus com seriedade. Então, é privilégio. Eu fico pensando na existência da Bíblia. Eu já comentei várias vezes aqui. O privilégio que nós temos de ter a Bíblia completa. Quantas versões nós podemos ir examinando, estudando, aprimorando os nossos conhecimentos bíblicos. O privilégio da oração. Eu não tenho palavras para expressar a bênção da oração. Já teve ocasião em que pessoas lá de fora, pessoas não cristãs, me pediram, pastor, escreva uma oração para mim. Eu gostaria de ter uma oração escrita para eu fazer. Não tem condições ou intimidade de conversar com Deus. Aqueles que são de Jesus sabem o que isso significa. Mas o privilégio é tão grande que acaba caindo na rotina e a gente se esquece desta bênção chamada oração. Irmãos, e as nossas condições diárias? É ou não um privilégio ter voz para cantar num conjunto? É ou não privilégio termos condições de visão, enxergarmos? É privilégio. É ou não privilégio a locomoção, as condições para nos locomovermos? É ou não privilégio possuir um lugar que nos abriga, uma casa? Morar num país onde a gente tem um dinheirinho aí, a gente vai ao supermercado e a gente encontra de tudo. Privilégios, mas privilégios que nos responsabilizam. É isto que eu estou aprendendo aqui. Ontem, conversando com um padre, eu estava dizendo a ele da responsabilidade de líderes, pessoas que vão à frente para ensinar o povo. E esse é um grande teólogo. E eu falei para ele assim, a Bíblia nos diz, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Deixei essa palavra com ele. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A responsabilidade que tem uma pessoa, principalmente um líder religioso. Admiro a inteligência dele. Fala mais de 5 idiomas. Fala o grego e o hebraico com uma facilidade, uma fluência impressionante. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
muito lhe será exigido. Meus prezados irmãos, tomemos consciência da nossa responsabilidade tão grande diante dos privilégios que Deus nos dá. Agora, voltemos a nossa atenção mais uma vez para o texto. Qual que é o nosso tema? Deus está se agradando de nós? A segunda parte é esta: quando Deus não se agrada de alguém. Quando Deus não se agrada de alguém. Diz o versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. O apóstolo Paulo disse aqui antes que todos estiveram debaixo da nuvem, passaram pelo mar, foram todos batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés, todos comeram de um só manjar espiritual, todos beberam da mesma bebida, da mesma fonte espiritual, e a fonte era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por que não se agradou da maioria deles? O texto explica bem, de maneira muito clara. Eu quero que os irmãos e amigos atentem para isto. Meus irmãos, ele vai dizendo aqui, e eu estava meditando nesta passagem novamente, e hoje eu li muito e fiquei pensando em cada detalhe e olhando principalmente lá no livro de Números, que relata isto aqui com muita clareza. Não se agradou da maioria deles. Não se agradou por quê? Primeiro, cobiçaram coisas más. Houve cobiça. Eles cobiçaram coisas más. Lendo lá, em Números, a passagem que Paulo estava referindo-se é aquela quando eles tiveram vontade de voltar para o Egito e de comer as carnes do Egito, comer os pepinos do Egito, as cebolas do Egito. Olhem bem, cobiçaram o que eles jamais deveriam ter cobiçado. Deus não se agradou. Eles foram idólatras. Aí os irmãos olhando lá também em Números, vão ver que eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, para a sua adoração, numa verdadeira idolatria. Ainda diz a palavra, eles praticaram imoralidade. Estão vendo tudo que o apóstolo colocou aqui no versículo 8? E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. Meus prezados, lá no Velho Testamento, nós temos que houve uma prostituição quase generalizada. Eles foram se prostituir com as mulheres midianitas. Alguém chegou ao ponto de pegar uma midianita, diz o texto sagrado, pegar uma midianita, passar na frente de Moisés e entrar na tenda para ter relação sexual com ela. E o povão todo ali. Foi quando o Finéias pegou uma lança, entrou na tenda e varou os dois. Os dois estavam em pleno ato sexual. O Finéias, com a sua lança, varou os dois. Aí aplacou a ira de Deus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para não praticar a imoralidade. Diz mais, que eles puseram o Senhor Deus à prova. Puseram o Senhor Deus à prova. Sabem qual é a passagem a que Paulo está se referindo? É quando eles disseram, a nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha bem, o pão vil era o maná. Nossa alma tem fastio deste pão vil. Nós não toleramos mais isto. Aquilo que era uma bênção tão grande, para eles já não prestava mais.
Então o texto está dizendo que eles puseram Deus à prova. Mas uma outra coisa que ele diz aqui no versículo 10: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Meus irmãos, a murmuração aqui aconteceu quando aqueles três, Datã, Corá e Abirão, eles se revoltaram contra o Senhor Deus, fazendo desafio a Deus. A terra se abriu e engoliu-os. Então, por causa da murmuração deles, é isto que o Paulo está mostrando aqui aos cristãos de Corinto. Quando Deus não se agrada de alguém, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Quando Deus não se agrada, Ele disciplina. Eu quero que os irmãos gravem, não vou citar a referência para não ficarem procurando, mas Deus disse através do profeta Jeremias: estou cansado de ter compaixão. Estou cansado de ter compaixão. Olhem só, ele vai tendo compaixão, ele vai tendo compaixão, ele vai tendo paciência, ele vai abençoando, mas chegou um ponto que ele disse: estou cansado de ter compaixão. Meus prezados irmãos, eles ficaram prostrados no deserto, diz o versículo 5. Provocaram Deus, pecaram muito contra Deus, esgotou-se a paciência, a longanimidade do Senhor Deus, e eles ficaram prostrados. Não entraram na cidade prometida. Somente Josué e Caleb. Os demais que entraram foi uma geração nova. Aqueles que saíram do Egito não entraram, ficaram prostrados no Egito. E eu creio que a demora de 40 anos foi para que houvesse um extermínio daqueles rebeldes, daqueles desobedientes, daqueles ingratos. Aí entrou na terra prometida uma nova geração. Quando Deus não se agrada de alguém, a coisa é seríssima, seríssima. Deus está se agradando de você? E eu termino com este último tópico. Procuremos deixar Deus agradar-se de nós. Procuremos deixar Deus agradar-se de nós. Prezados irmãos e amigos, eu sei que nós nunca conseguiremos deixar Deus plenamente satisfeito conosco, enquanto nós estivermos neste plano, com as nossas fraquezas, as nossas inclinações ruins. Mas, se houver dentro de nós um desejo honesto, sincero, um propósito firme de fazer Deus agradar-se de nós, as coisas passam a ser diferentes. Aqueles 10 espias que foram enviados para espiar a terra prometida durante aquela viagem pelo deserto, os irmãos se lembram que eles não trouxeram ânimo, entusiasmo, apenas os dois, Josué e Caleb. 12 foram enviados, 10 vieram com notícias desanimadoras, com medo. Agora, eu acho impressionante a palavra daqueles dois, Josué e Caleb, totalmente diferente dos 10. Observem bem, eles disseram assim:
se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos-la dará. O segredo está aí, se o Senhor se agradar de nós. Não é importante, não é? É coisa assim que precisa mexer com o nosso íntimo, se o Senhor se agradar de nós. Eu estava lendo, quando Davi, ele fez esta afirmação: conheço, conversando com Deus, conheço que tu te agradas de mim. Olha só, a pessoa sabe quando Deus se agrada dela. Eu sei quando Ele se agrada de mim, e sei quando Ele não se agrada. Davi disse: conheço que tu te agradas de mim. Meus caríssimos irmãos, Jesus disse assim na sua conversa com os discípulos, ele disse: eu faço sempre o que lhe agrada, o que agrada ao Pai. Eu faço sempre. A vida de Jesus Cristo como homem foi uma vida prazerosa ao Deus Pai. Ele sempre procurou agradar. E a pergunta continua: Deus está se agradando de nós? Amados, Deus se agrada de uma pessoa através de Jesus Cristo. Fora de Jesus não tem condição alguma de Deus se agradar de alguém. É só através do Senhor Jesus Cristo. E a palavra vai nos mostrando alguns pontos interessantes. Por exemplo, seja-lhe agradável a minha meditação. A minha meditação, eu quero que seja agradável ao Senhor. Foi isso que o salmista disse. Seja-lhe agradável a minha meditação. Depois vem esta palavra dizendo assim, que o Senhor se agrada daqueles que o temem. Então eu preciso temer a Deus, para Deus se agradar de mim. Na carta aos Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso confiar. Eu preciso depositar a minha vida com total confiança nas mãos do Senhor. Aí vem o apóstolo João, na sua primeira carta, dizendo assim: aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Estão observando a importância, o valor de deixarmos Deus contente conosco? Vamos procurando meditar, entregar o nosso corpo em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Vamos procurando nos libertar de pensamentos impuros, coisas nocivas, mente poluída. Vamos procurando ficar livres de tudo isto, e Deus vai se agradando. Ele vai se agradando, Ele vai gostando, Ele vai aprovando, e através do Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dando respostas às orações. Ele vai nos dando encaminhamento, Ele vai nos direcionando, através do Senhor Jesus Cristo. Deus está se agradando de nós. Se o meu irmão, se a minha irmã tem pedido, tem clamado, tem orado, tem jejuado, mas até agora nada, pergunte: será que eu estou tentando agradar a Deus? Não é barganha, não é troca, não é negócio com Deus. Eu vou agradá-lo porque Ele vai me recompensar. Não é isto não. É eu viver, ou procurar viver uma vida de acordo com a vontade dEle, tentando agradá-lo em tudo. Ele prazerosamente vai cuidando de mim, mais do que sempre cuidou. Ele vai me concedendo mais do que Ele sempre me concedeu. Que Deus abençoe a cada um de nós, e que gravemos bem: Deus não se agradou da maioria deles. Que façamos
de tudo, para que Deus se agrade de nós, ou pelo menos se agrade da maioria dos nossos atos, se agrade da maioria da nossa maneira, da nossa conduta, para a glória dele e para o nosso bem, para a nossa felicidade. Amém.